carta leitor. Para que ela serve? Onde você encontra? Qual será a linguagem que você vai utilizar? Uma formal ou uma informal? Será que é difícil escrever? Será que ela é muito usada? Quando ela é usada? Para que ela é usada? Pois bem, vamos lá. Carta ao leitor, geralmente ela está onde? Onde você encontra? Nos jornais? Nas revistas? As pessoas pensam que a carta ao leitor é aquela carta que você deve, porque está na mídia, você deve colocar de que maneira? Linguagem formal. Não é verdade. É claro que você não deve utilizar as gírias, fica muito estranho. Mas você pode utilizar uma linguagem simples, desde que ela seja entendida, que a pessoa que a leia consiga compreender a mensagem que você quer passar. Na carta ao leitor, veja bem, apresenta a função dela, apresentar um ponto de vista ou uma opinião a respeito de um fato noticiado ou de uma situação presente, certo? Aí o que acontece? Veja bem, a respeito de um fato noticiado, certo? Opinião. Quando você pensa em opinião, você pensa em editorial, você pode pensar em editorial, né? Até porque você está falando em fato noticiado. Você pode pensar em um artigo de opinião, que você coloca a sua opinião também sobre um determinado tema, certo? Um determinado assunto, correto? Será que ela é muito utilizada para as provas? Será que ela é cobrada muito no Enem? Não, ela não é muito cobrada, mas é necessário que você conheça. Ela não é cobrada para que você redija, mas sim ela pode vir muito cobrada ou um pouco cobrada, isso vai depender da pessoa da banca, colocar lá um trecho de uma carta ao leitor e caberá a você identificar qual a tipologia, que tipo, que gênero textual é esse. Aí vai aparecer lá a carta ao leitor e você, ué, o que é isso? A linguagem, como eu coloquei, é uma linguagem simples, ela não é complexa, ela não tem que ser rebuscada, mas ela também não tem que ser necessariamente coloquial, certo? As características dela, tanto é que eu coloquei aqui, depende, formal e informal. Por quê? Dependendo da pessoa que esteja perguntando, também determinado tema, certo? A linguagem poderá ser formal ou não. Se, por exemplo, o tema é coronavírus, Covid-19. Pois bem, hoje se fala muito de cloroquina, hidróxido de cloroquina, né? Então veja bem, se for falar sobre um tema um tanto quanto científico, é claro que a linguagem não será tão informal. Você quer saber o parecer, você quer saber os efeitos colaterais, então veja, dependendo do assunto que você vá perguntar, a sua linguagem será formalizada sim, porque caberá mais a um texto mais aproximado ao científico. Porém, se por exemplo, depende, se algo que você queira saber dos poderes, vamos supor, você está na dúvida com relação aos poderes, aos 3 poderes do Brasil, como é, o que é o Estado, exemplo, qual a diferença entre Estado e governo, você quer colocar algo? Tá aí, você utiliza, só um exemplo, tá? Então, veja, você pode colocar numa linguagem informal, não tem problema, você não precisa utilizar os pronomes de tratamentos exacerbados, assim, tipo, você vai colocar Vossa Magnificência, você vai colocar Sua Santidade, você colocará Excelentíssimo, Ilustríssimo. Não, você pode até mesmo escrever Senhor, você, certo? Não tem problema. Tem relação com o cotidiano, é próximo de uma crônica, porque geralmente a carta ao leitor pergunta algo que está voltado ao nosso cotidiano também, aquilo que nós queremos falar sobre algo do dia a dia, para tirar dúvida, né? Ou para escrever, falar sobre. A liberdade da estrutura é simples, você não está restrito, por exemplo, se estamos em um texto poético, eu tenho estrofe e tenho verso. E dependendo de qual venha a ser a minha poesia, eu também tenho que me prender às rimas fonéticas, as rimas que tem a escrita idêntica, certo? Então, veja, eu tenho diversas formas.
Quando eu trabalho com a estrutura, ela tem a sua liberdade, mas eu não posso esquecer que ela existe. E eu tenho que seguir esta estrutura. Por exemplo, coloquei aqui, a estrutura é um texto curto, é um texto simples, tá? Mas há três passos a serem seguidos. Eu tenho a apresentação do assunto. Em todo texto que você faz, curto, extenso, mediano, você precisa apresentar. Porque como o leitor irá se prender a um texto se não sabe do que se trata? Então, necessariamente, obrigatoriamente, você terá que apresentar. Depois, você vai colocar a posição defendida. Lembra que quando eu falo em dissertação argumentativa, principalmente, é o carro-chefe, né? O nosso carro-chefe, por causa da prova do Enem, dos concursos, né? Então, eu digo que você tem a sua verdade a defender, a sua tese, certo? Você tem o tema, mas de um tema você tem a sua tese, e a sua tese é o que você defende. Eu sempre coloco que você deve defender do início ao fim e não ficar entre defesa e oposição, porque na conclusão da dissertação argumentativa você precisa de uma proposta de intervenção. Já aqui na carta, você não precisa de proposta nenhuma, você só precisará depois finalizar a sua ideia e acabou. Então o texto pode ter pouquíssimas linhas, desde que ele faça a sua ideia final, complete introdução, posição defendida e término. Pronto, acabou. Simples, né? Coloquei também objetivo e recursos argumentativos para vocês. Se a ideia é fazer uma crítica, o autor pode valer-se de dados estatísticos. Vocês lembram que eu sempre falo do argumento forte? Quando você pensa em argumento forte, você tem o dado estatístico, você tem o fato ali apresentado na mídia, que você irá representar muito bem com ele. Até coloco que quando é dissertação argumentativa e você tem dados estatísticos no seu texto motivacional da dissertação argumentativa, você só pode copiar os dados estatísticos, porém não deve copiar aquilo que lá compõe o texto motivacional. Pois bem, aqui você pode, entendeu? Você completa. Por quê? Você vai utilizar esses dados, também pode usar exemplos que comprovem a sua visão. Agora, se você for solidário, uma pessoa solidária à causa, né, no caso, o autor pode utilizar-se, solidário à causa, né, o autor pode utilizar-se de experiências pessoais. Por isso é preciso sempre pensar antes de escrever. Veja bem, quando coloco a vocês determinados exemplos, muitas vezes em sala, eu pego muito do que eu conheço, ou do que eu já passei, ou do que eu já vivi em determinadas situações e coloco dentro da matéria, porque assim a matéria fica mais fácil para mim, que terei que passar para vocês o conteúdo de uma forma mais fácil, voltada a um cotidiano, mais visível, de uma forma extremamente mais simples para trabalhar o mais complexo, mais difícil gradativamente no papel. Porque cada um tem a sua experiência e toda experiência ela é válida, ela servirá para um debate, principalmente numa sala de aula, para que nós possamos ver os prós e os contras, né, em determinados assuntos, para posterior a isso fazer os textos, certo? Isto na sala. Então veja bem, eu tenho um ponto de vista, você tem o seu. Eu quero escrever uma carta ao leitor. Numa sala de aula podemos ter um debate sobre determinado tema, pandemia. Vou falar de pandemia, então o que eu vou falar da pandemia? O que você acha? Você concorda com a minha ideia do isolamento horizontal ou você concorda com a ideia do isolamento vertical? É uma carta ao leitor e você quer fazer algum tipo de pergunta a quem? Sobre isolamento social.
Veja, você vai colocar o que você quer sobre o isolamento social. Como eu coloquei, você vai ter que apresentar o assunto. Eu estou chamando o assunto isolamento social. Você vai colocar a sua defesa, né, a sua posição, você é favorável ou contra o isolamento social. E você querendo acrescentar, qual isolamento você prefere? O isolamento horizontal, onde todos ficam em casa, ou o isolamento vertical, onde aqueles que não são do grupo de risco saiam para trabalhar e depois retornem para sua casa. Temos que lembrar de todos os riscos, tá? Não quero, não devo e não vou colocar a minha ideia para vocês, porque senão acaba o trabalho, certo? E a finalização da ideia é quando você vai fechar com a sua ideia, o seu ponto de vista, aquilo que você quer apresentar, certo? Objetivo, eu sempre tenho que pensar, estou trabalhando na sala, então eu quero falar sobre determinado assunto. Opa, o que eu tenho, que eu posso trabalhar nesse assunto para que facilite o aprendizado, certo? Então, tudo que se faz é pensado. A carta ao leitor literalmente tem que ser pensada, certo? Entendido? Olha só, quando eu falei, vamos ver os textos, peguei um aqui, simples. Olha só, um texto dos autores, está na apostila de vocês na página 141. Sou uma medrosa e nunca quis assumir isso para ninguém. Porém, ler um autor famoso falando do mesmo sofrimento que eu passo fez-me rir e repensar se eu não sou apenas uma pessoa normal. Talvez sejamos todos uns covardões. Parabéns pela crônica, maravilhosa. Você é muito talentoso. Olha só, é uma parte de uma carta. Aqui a pessoa colocou o que ela é, está falando sobre medo. Ela falou sobre um texto que ela leu, que ela riu, que a fez repensar. Por ela se achar medrosa, ela depois começou a repensar se é normal. E ela está aqui parabenizando a crônica maravilhosa. Texto pequeno, né? Vamos para outro? Agora eu vou lá, ainda na 141. Excelente a crônica de Marcos Fernando. Confesso que no início não entendi bem o que pretendia a crônica, mas logo depois percebi que o autor estava fazendo uma metáfora muito boa sobre os medos que todos sentem no dia a dia. Sei que nossos medos impedem muitas oportunidades. Talvez seja por isso que a maioria das pessoas não toma atitudes decisivas. Mais um texto. Olha só que interessante, linguagem simples. A pessoa está dizendo que a crônica é excelente. Disse de quem é a crônica. Depois ela diz, confesso que não entendi bem o que pretendia. Ela fez a colocação sobre a crônica. No entanto, lá no final, ela coloca também, falando lá dos medos, né, que impedem muitas pessoas. E ela conclui como? Talvez seja por isso que a maioria das pessoas não toma atitudes decisivas. Tá vendo como o texto é curto? Tem outro aqui um pouquinho maior, também na página 141. Tendo em vista a publicação da reportagem Futebol Brasileiro, já não é mais o mesmo. Vale ressaltar que a queda de rendimento da seleção nacional, dando vexames em todas as competições internacionais, é resultado direto de uma crença infundada no talento como um elemento único para o sucesso, a qual gerou uma omissão de décadas no desenvolvimento técnico e estrutural para o esporte. Sem dúvida, modificar esse panorama de moda, resgatar a excelência da nossa pátria futebolística não é simples, uma vez que o preço da negligência é alto. Porém, está na hora de reencontrar o rumo campeão. Reage, Brasil! Então veja, esse foi maior falando sobre futebol. Medo? Liz 2. Este fala sobre futebol. Fala de como ele era, de como ele é e de como o povo tem visto o futebol. Tanto que ele fecha, reage, Brasil. Então veja, são textos pequenos. A linguagem, ela é simples, certo? Ora formal, ora informal, ora mista.
correto? Todos apresentaram ponto de vista, escolhi 3 apresentando ponto de vista e a opinião mesmo também a respeito do fato. Falei do medo, falei de uma crônica, né, o texto que aqui se encontra na apostila, e falei do futebol. A apresentação do assunto foi super simples, muito direta. A posição defendida visível, um falou favorável a uma crônica, o outro falou sobre o medo, dizendo-se até mesmo nervosa, e outro sobre o futebol. A finalização da ideia, a pessoa sempre fecha colocando o seu ponto de vista, assim, perfeito numa afirmativa, certo? Ou negativa, no caso Reage Brasil, não é negativa, nem sequer uma afirmativa, mas sim está empurrando. Vamos Brasil, Reage, vamos voltar a ser aquele futebol de antigamente, certo? E o objetivo, aqui colocado, como apresentei, você defende ou você fica solidário à causa. Entendido, galera? Matéria de hoje foi carta ao leitor. Na próxima vamos falar sobre carta argumentativa. Até a próxima!